A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala com vocês é o seu irmão em Cristo, Enomi Santos. Nós somos do grupo EBD Views, Teologia Visual, e estamos aqui para falar sobre a lição de número 3, que é exatamente esta lição que nós estamos estudando. Ela faz parte do segundo trimestre de 2022, cujo título do trimestre é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E aqui nós temos, e já estamos na lição de número 3, é isso? A lição de número 3, que tem esse título, Jesus, o discípulo e a lei. Em nosso textuário nós temos esse texto de Mateus 5:20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não é? A justiça dos escribas e fariseus era mais uma justiça religiosa, não era uma justiça perfeita. E o que Jesus está dizendo é que a nossa justiça precisa ir além da justiça dessas pessoas que se diziam religiosas. A verdade prática diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior. Veja que a verdade prática trata dessa questão da lei, né, da justiça de Deus, começando no interior. Esse vai ser o ponto principal que Jesus vai tratar em todo o seu discurso, porque de fato ele quer começar a agir na vida humana de dentro para fora. Desde o início foi assim, né? No interior, transformar pessoas em templos onde o Espírito de Deus pudesse habitar. Este é um conceito muito interessante que nós devemos colocar em prática. Meus amados, aí a nossa lição de número 3 é dividida em 3 pontos. Jesus cumpriu toda a lei, a letra da lei, a verdade do Espírito, ponto 2. O ponto 3, a justiça do reino de Deus. Tá? Em cada um desses pontos, como é de costume, tem os subpontos. Né? No primeiro, compromisso com o passado. Jesus não veio destruir a lei. Jesus cumpriu a lei e aperfeiçoou. Né? Ele aplicou efetivamente. No ponto 2, nós temos o significado de letra da lei, a perspectiva lógica da lei, a lei e a verdade do Espírito. No ponto 3, nós temos quem é grande no reino de Deus, a justiça do reino de Deus, e temos aí também a nossa conclusão, tá bom? Queridos, como ponto de contato, nós temos aqui a relação de Jesus com a lei. Primeira coisa que nós podemos frisar aqui é que ele valorizou a lei. Tá? A lei, por muito tempo, ela foi completamente desvalorizada. Não é? Na época dos reis, você vê isso, por exemplo, o rei Josias mandando ir fazer um trabalho no templo, né? Na casa do tesouro, e ali o sacerdote Ilquias acha a lei do Senhor que estava completamente abandonada, não é? Digamos assim, empoeirada. Isso mostrando que eles não tinham valorização nenhuma da lei. Eles não utilizavam a lei. Eles não levavam a lei a sério. Né? Depois que o povo foi liberto do cativeiro e da idolatria, né? Israel ficou livre da idolatria, mas ao mesmo tempo começaram a dar um aspecto mais legalista, mais farisaico, mais religioso para a lei, né? Por isso que o segundo ponto fala que Jesus veio para ressignificar, ou seja, dar um significado novo, um significado mais abrangente, mais espiritual, né? Para o que a lei se propunha. Ele aplicou de fato a lei, que isso é um ponto importante, né? São muitos preceitos e Jesus ele aplicou todos eles com base apenas em dois mandamentos. Né? Quando ele diz que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e o segundo,
amarás ao próximo como a ti mesmo. Se fizermos esses dois, nós de fato não só aplicamos, como cumprimos a lei, que é o quarto ponto aqui da relação de Jesus com a lei. Então, Jesus ele cumpriu toda a lei porque esses dois pontos estavam muito claros, né, na vida de Cristo, no sentido de relacionamento com o Pai. Então está falando aí de um relacionamento vertical, que foi isso que ele veio fazer conosco, né? Este sendo o sentido real da religião, porque ele veio fazer esse religar com Deus, essa conexão com Deus, que foi quebrada essa conexão, e isso no direcionamento vertical, mas também se nós temos um relacionamento com Deus, então é lógico que também devemos ter um relacionamento com o próximo. Então, nesse sentido, a lei do Evangelho de Jesus se cumpre na horizontalidade, tá bom? Então veja como é importante esse gráfico. Eu estou falando aqui de maneira bem simples, mas você pode estar melhor e aplicar de maneira bem mais prática. Meus queridos, nós temos aqui também um quadro comparativo entre a lei e a graça, que eu já falei sobre ele antes, mas eu acho importante nós entendermos sobre isso, né, e colocarmos mais luz no entendimento. Então, o que é que a lei propunha? Ela trazia a maldição do pecado. Maldito é todo aquele, né? A graça leva a maldição e traz a bênção. Olha que coisa maravilhosa que Jesus veio fazer por nós, né? Na lei, o sacrifício é o cordeiro. Na graça, o sacrifício é o cordeiro que é Cristo, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bênção, né? Enquanto a lei mostrava, apontava o pecado, a graça perdoa o pecado e declara o pecador justificado diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Na lei, você tem ali o tipo, né? Tudo ali está falando de uma tipologia para apontar para algo no futuro, tá? E a graça é o antítipo. O antítipo é aquele que fica no lugar do tipo. Nós temos um vídeo aí falando sobre a Páscoa e ele vai também, eu vou mostrar muito mais isso aí, de maneira mais clara, né? A questão da tipologia bíblica. Na lei, a lei condenava e matava, né? Ela não só apontava o pecado, mas dependendo da situação, chegava a matar, né? Aconteceu, inclusive, com um jovem, a Bíblia mostra o caso de um jovem que se rebelou contra os seus pais e foi apedrejado, né? Embora os judeus de hoje dizem que esse conceito hoje ele foi mais aperfeiçoado, então quando se cometia o erro, o pecado contra alguém, a questão da lei do talião, né? Você pode pagar aquela culpa com valores até monetários, né? É o que eles dizem hoje, tá? A graça liberta e dá a vida. Na lei, você tem ali a infância espiritual, aquele conceito de espiritualidade ainda incipiente, ainda pequeno, ainda carente de luz, porque é só o tipo, não é? Mas na graça você tem a maturidade espiritual, exatamente porque o Cordeiro de Deus veio e o Cordeiro de Deus cumpriu todas as profecias messiânicas. Muito bem, a graça, a lei apresenta o Pai, mas a graça conduz ao Pai, né? Isso é importante. Então, são esse quadro comparativo para nós colocarmos em prática. Amém? Amados, eu tenho esse outro gráfico aqui antes de entrar na lição propriamente dita,
que também é muito importante nós aplicarmos na nossa vida. Olha só, os 10 mandamentos segundo a graça. Vocês sabem que, inclusive na nossa lição, o nosso pastor ele fala sobre isso, né? Perspectiva teológica da lei. Então, a lei ela tem essas perspectivas, ou seja, a lei ela é moral, a lei ela é cerimonial e a lei também ela é judicial, tá? Aqui especificamente eu quero falar com esse gráfico da lei moral, que trata dos 10 mandamentos. Essa lei moral ela é importante porque Jesus resumiu toda a lei em apenas esses 2 mandamentos, meus irmãos. E se esses 2 mandamentos forem cumpridos, tenha certeza que os 613 mandamentos da lei, contidos na lei, em toda a lei, eles serão também cumpridos. O que é que Jesus diz? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Agora, eu convido você a fazer uma correlação dessa simplificação que Jesus fez, de resumir toda a lei em apenas 2 mandamentos. Olha que coisa interessante, irmãos. É importante que essa primeira parte, amarás o Senhor de todo o teu coração, alma e pensamento, é aquilo que nós falamos, trata-se do relacionamento vertical com Deus, tá? De Deus para nós e de nós para Deus. Por que de Deus para nós? Porque Ele se revelou para nós. E por que de nós para Deus? Porque a gente responde a essa revelação de Deus. Deus se revelou para nós. Veja que Ele vem, né? Ele, através de Cristo, se revela para nós. Ele faz o chamado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E nós respondemos ao chamado de Cristo. Ou seja, nós voltamos a nos conectar com o nosso Senhor, porque é isso que Ele sempre quis. Não só para uma nação, mas sim para todo mundo, né? Então vamos lá. Olha só, qual é a relação que tem? Quando diz amarás o Senhor de todo o teu coração, está falando da sede das emoções. Está falando de toda a nossa emotividade, né? Da nossa emoção, todas as nossas emoções. Com todo o nosso coração, com toda a totalidade do nosso ser. Quando está falando de alma, está falando da vontade. Então a alma é a sede da vontade. Então significa dizer que o meu amor a Deus parte de toda a minha vontade. Então significa que toda a minha vontade, tudo que eu quiser fazer, segundo a minha vontade, deve ser para amar o Senhor. Deve direcionar o meu amor ao Senhor. Do mesmo jeito que eu tenho que amar de todo o meu pensamento. Ele está falando da minha intelectualidade, está falando do meu pensamento, de tudo que eu penso, de toda a minha intelectualidade, de toda a minha inteligência. Amar a Deus é uma questão de inteligência também, né? Então, o que significa esses 3? Alma, coração, alma e pensamento. Está falando de todo o meu ser, de todo o meu interior. Agora, veja bem, se isto aí acontecer conosco, se nós agirmos desta forma, não vamos ter outros deuses, porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento está cheio desse Deus que nós amamos. Então não tem espaço para outros deuses. Se amarmos o Senhor de todo o coração, alma e pensamento, não teremos nenhum motivo de fazer imagens de escultura
Não teremos nenhum outro Deus dentro de nós. E é importante que se diga que essas imagens de escultura necessariamente é algo que eu vou trabalhar, sabe, feito de barro, de madeira ou de qualquer outro material. Mas sim os ídolos do coração. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade, né? Você pode idolatrar um parente, você pode idolatrar um bem seu. Aquilo ali é como se fosse um Deus dentro da pessoa, tá? Então, mas se eu amo o Senhor de todo o meu coração, alma e pensamento, eu não vou ter nenhum outro Deus ocupando o meu coração, ok? Outra coisa, se eu amo o Senhor de todo o coração, alma e pensamento, eu entendo que o nome de Deus é santo e eu vou santificar o nome de Deus aqui nesta terra. O nome de Deus, irmão, já é santo. Mas eu, com o meu testemunho, e é isso que é importante, porque estamos estudando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo bem prático, é algo que é para nós seguirmos na sociedade, tá? Então significa dizer que se eu der um mau testemunho, eu estou manchando o nome de Deus, porque as pessoas vão dizer, vão olhar para mim e vão dizer, eu não quero o Deus que essa pessoa está apresentando. Né? Infelizmente isso tem acontecido muito nos nossos dias, tá bom, irmãos? Eu sei que nós vamos ser perseguidos, eu sei que vamos ser presos, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Hoje mesmo, em vários países onde o evangelho é proibido, há cristãos que estão sendo perseguidos, presos e até mortos por causa do evangelho de Cristo. Mas não se esqueçam daquilo que Deus usou Pedro para dizer. Se vocês tiverem que ser presos, sejam presos como pessoas de bem, não como malfeitores, não como pessoas que desonram o nome de Deus. Então não adianta a gente desonrar o nome de Deus com as nossas ações e depois culpar o diabo e dizer que a culpa foi de Satanás, quando a culpa foi nossa. Percebe como é interessante a lei do reino de Deus? Por que Jesus resumiu tudo isso nesses dois pensamentos? Ora, se eu amo o Senhor de todo o meu ser, de tudo que há em mim, no coração, na alma, no pensamento, eu vou entender que eu preciso santificar um dia para o Senhor. E aqui eu não estou fazendo a defesa de um dia em específico, embora não tenha problema nenhum se você quiser tirar um dia para adorar a Deus num sábado. Qual é o problema disso, irmãos? Nada. A questão é que eu preciso, dentro das minhas atividades, eu sei que eu posso adorar a Deus com as minhas atividades, mas é diferente quando você se separa, se santifica para adorar a Deus em um dia. Eu sei que há muitas discussões, porque há igrejas aí que elevam, né, essa questão do sábado como uma coisa a mais importante praticamente que se deve falar, não é? E eu não sou contra o que essas igrejas fazem nesse sentido de tirar um dia para adorar a Deus, mas enquanto isso, nós que dizemos que guardamos o domingo, nós não guardamos de fato. Quando é para nós irmos para a igreja, para a escola dominical, você tem irmãos indo aí para balneários, para praias, para vários outros lugares, para shopping, mas não vem para a casa do Senhor, não vai para a casa do Senhor, não tira um tempo para adorar o Senhor, né? Então isso é algo para a gente, né, irmãos, pensar e refletir melhor sobre isso. Sei que todo mundo precisa de um tempo de férias, isso é verdade, mas há irmãos que são costumeiramente têm essa mesma atitude, tá? É como se eles estivessem numa permanente férias, não é? Queridos, e aí estamos falando do relacionamento com Deus. Amar o Senhor teu Deus de coração, alma e pensamento. Agora, amar o próximo como a si mesmo. Olha, horizontalidade. Olha que coisa interessante em relação à lei que o discípulo precisa entender. A lei segundo a graça de Deus. Nós estamos falando aqui, irmãos, esse gráfico tem tudo a ver com a lição, tá?
nós estamos falando aqui da lei sobre a ótica da graça, do jeito que Jesus ensinou, né? Então, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, ele mostra que o amor ao próximo é um regulador do amor próprio. Se eu amo a mim, se eu me amo, e eu não estou falando aqui naquele sentido, sabe, ególatra, daquela pessoa que adora, inclusive, a si mesmo. Eu estou falando do amor próprio, daquele amor que Deus nos deu, porque Deus também não quer que a gente se odeie. Então, se a gente não se odeia, a gente tem que se amar, normalmente. É assim que deve acontecer. Agora, uma coisa que deve ficar claro, é que esse amor próprio, esse amor com que eu amo a minha pessoa, deve ser um amor que extravasa para o amor do próximo, em função do próximo. Agora veja como você pode fazer a correlação com o que Jesus disse, com a lei, e com o que ele disse, resumindo, em 2 mandamentos apenas. Ora, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou honrar pai e mãe, mesmo porque eu também serei pai. Hoje eu sou pai, mas eu estou falando assim, né? Se eu amo meu pai, se eu amo a mim mesmo, tenho que amar o meu pai. É o meu próximo. Eu tenho que honrar o meu pai. Tenho que honrar a minha mãe. É dessa forma, né, que a palavra de Deus nos ensina. Se eu tenho amor a mim mesmo, então eu entendo que eu não vou matar. Porque uma pessoa no seu juízo são, ele não vai tirar a sua própria vida. As pessoas que fazem isso não estão tendo um bom julgamento, mentalmente falando, um bom senso, um bom juízo. Então eu sei que eu não devo matar a mim mesmo. E aí é aquele princípio que Jesus ensina, aquilo que você quer que os homens façam, vocês façam a eles também. Aliás, isso serve para tudo, né? Se eu quero ser bem tratado pelos meus filhos, eu preciso também honrar os meus pais. Se eu quero ser honrado pelos meus filhos, eu preciso ser honrado também, né? A mesma coisa sobre matar. Então, se eu amo a mim mesmo, por que eu tenho que fazer o mal ao meu próximo? Se eu amo a mim mesmo, por que eu tenho que adulterar? Por que eu tenho que cometer adultério? Lembrando que o adultério começa dentro do coração, primeiramente. Aí depois se concretiza se a pessoa for até as vias de fato, né? Então, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou furtar, eu não vou roubar, eu não vou tirar nada de ninguém. Mesma coisa, eu não vou dizer falso testemunho. E esse hoje é um assunto do momento, né? Está até tramitando no STF, ou seja, a questão das fake news, de levantar falso, né? Ideias falsas, notícias falsas em relação às outras pessoas, meus irmãos. Veja que está tudo aí e veja que Jesus resumiu tudo. Esse resumo de Jesus, ele não está tirando nada. Ele só está mostrando um princípio. Porque se o princípio é este, eu vou seguir toda a lei. Toda a lei vai ser seguida se eu seguir do jeito que Jesus falou. Não tem como você dissociar. Não tem como você dizer que ama a si mesmo, mas não honra o Pai. Não tem como você dizer que ama a si mesmo, mas tem sentimentos de matar, de destruir alguém, não é? Mesma coisa em relação a cobiçar. Se eu amo a mim mesmo,
se eu estou contente com aquilo que Deus me deu, mesmo sendo simples, mesmo sendo pouco, mas eu não vou cobiçar nada dos outros, porque tudo que Deus é para mim é suficiente dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu preciso, meus amados. Então, fique com esse gráfico aí, tá bom? Você pode baixar ele. Acho que ele é muito importante para a gente falar sobre isso. Para nós continuarmos aqui, Jesus cumpriu toda a lei. Ponto 1. Ele apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas sim aperfeiçoá-la, tá? Não tem como a acusação de dizer alguma coisa em relação a Jesus quanto à lei, ela não é verdadeira, porque a lei apresentava o Senhor. A lei tem a tipologia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tem por que Jesus vir para destruir a lei como os seus algozes gostavam de falar, tá bom? Então, ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio aperfeiçoar a lei, porque ela se tornou demasiadamente religiosa. Não a lei em si, mas a interpretação que se fazia dela. Este é o problema, meus irmãos. Deus nos dá bênçãos, e Paulo fala tanto sobre a lei como algo maravilhoso, mas os homens distorcem aquilo que Deus dá. Ora, veja bem, o exemplo que eu quero dar aqui, você pode também fazer isso na classe. Deus, através de uma estátua, né, de bronze, que era aquela serpente no deserto, através daquela serpente, toda pessoa que olhasse para ela, que fosse picado de serpente, né, e olhasse para aquela serpente que Moisés construiu e colocou num lugar visível para as pessoas olharem, ora, a pessoa era curada, né? A pessoa não morria. Mas sabe de uma coisa? Depois eles pegaram aquela serpente e a transformaram em um ídolo que foi preciso mandar destruir, porque o povo estava adorando. Então veja que esse é um exemplo do que acontecia com a lei, do que acontecia com todos os digamos assim, os objetos em que a lei também estava inserida, inclusive as tábuas dos 10 mandamentos estavam na Arca da Aliança, que se tornou um objeto de adoração. E nesse sentido, é por isso que é importante a gente entender, irmãos, essa questão da adoração, tá? É possível você adorar coisas de Deus sem adorar o próprio Deus. Eles adoravam a arca, mas tinham se desconectado de Deus. Por isso que os filhos do sacerdote Eli achavam que levando a arca para o campo de batalha, eles poderiam vencer, embora eles tivessem uma vida de total desregramento diante de Deus, sem compromisso, usavam as ofertas que vinham para ser oferecidas ao Senhor, tinham mulheres, etc. e tal. Então, esse é o comportamento legalista, esse é o comportamento farisaico. Longe de nós esse tipo de coisa. O que Jesus veio implantar em nós é um sentimento mais excelente em relação a Deus. É um compromisso, de fato, com o Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Ou seja, essa lei, ela precisa ter uma aplicabilidade mais prática em nossa vida, que foi o que Jesus Cristo veio fazer, meus amados, né? Então, infelizmente, é possível viver uma vida de religiosidade, mas estar longe de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós em relação a isso, tá? Que não aconteça na nossa vida. Queremos servir ao Senhor de coração, de verdade. Por isso que ele falou, os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Continuando nesse mesmo assunto que a gente está falando, né? A letra da lei está falando claramente sobre o antigo concerto, que era algo escrito, que era algo que estava gravado. Eu já falei sobre isso aqui, mas é bom que a gente retome de novo o assunto. Deus, quando ele se revelou ao seu povo, sabendo dessa nossa debilidade de esquecer as coisas, ele se revela de maneira bem prática, ele mesmo escrevendo a sua lei em uma tábua em uma espécie de placa de pedra, certo? Ele fixa a sua lei ali naquele local para ficar algo bem gravado para o seu povo, para a sua nação. Então esta era a letra da lei, era a expressão da letra da lei, que depois Moisés também começou a escrever em pergaminhos, em papiros, para que ela pudesse ser seguida, ela pudesse ser observada. Agora, como a gente já tem falado muito, é possível que todas essas coisas se tornem apenas expressões de religiosidade e não, de fato, tenha uma essência, tá bom? Nosso comentarista disse que a função da lei é mostrar a malignidade do pecado, aquilo que nós falamos lá atrás, naquele gráfico, a impossibilidade do homem salvar-se a si mesmo, tá? Então, mas uma coisa que deve ficar bem claro é que, do mesmo jeito que Deus gravou em placas de pedra aquela lei e que Moisés também escreveu em papiros, em pergaminhos, havia um desejo do Senhor, e eu achei interessante porque o nosso comentarista ele fala sobre isso, né? A letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a verdade do Espírito diz respeito à vida de Cristo, que grava, preste atenção nessa palavra, grava a vontade de Deus no coração. Veja bem, irmãos, isso aqui é muito importante. O povo tinha a lei, o povo tinha o livro da lei, mas aquela lei não tinha entrado no coração. No Evangelho de Cristo, esta lei, a lei do Espírito da vida, precisava estar gravada no coração das pessoas. Essa palavra gravada aí, tá? Lembra que nós falamos sobre a questão do caráter? Né? Caráter vem de caractere, que era exatamente como se fazia as letras antigamente, aquele processo bem incipiente, processo gráfico, em que eles faziam letras assim, ou em chumbo, ou em madeira, em alto relevo, para, digamos assim, simular uma espécie de carimbo. Por isso que nós colocamos aí a imagem do carimbo. Por quê? Porque ao pressionar, e aí está falando de um selo, né? Ao pressionar sobre a cera, então ficava gravado ali, ficava impresso aquela marca. Isso era o caráter. Isso é o caráter. Resumindo aqui para nós aplicarmos, a lei do Espírito de Cristo quer imprimir em nós o caráter
de Deus em nossa vida, o caráter do Senhor em nossa vida. Então isso é muito mais excelente, irmãos. Isso vai além da justiça do homem. Porque a justiça do homem busca por essas coisas, mas através de um legalismo. E nós recebemos isso pelo Espírito de Deus que opera em nós. É por isso que em nós mesmos a gente não consegue, mas pelo Espírito de Deus nós podemos dizer que temos gravado em nossos corações, e este é um dos motivos pelos quais eu sempre tenho dito aqui, fazendo aquele confronto de ideias, por que Cristo não deixou nenhum livro escrito? Porque Deus já tinha na lei deixado o livro escrito, que foi a lei. Vocês perceberam? Mas os homens não utilizavam isso corretamente, porque eles faziam isso de maneira farisaica, religiosa. O que Jesus, como verbo vivo, porque agora, olha, ainda tem isso. Não é mais a letra gravada em papel, em papiro, em pedra, mas é agora o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Aleluia! É por isso que ele disse para o discípulo: a palavra está dentro de vocês. A palavra que eu tenho anunciado está dentro de vocês. É por esse motivo que Jesus não deu incentivo que eles escrevessem. Mas é claro que isso foi importante, porque também nós temos o problema de esquecer as palavras. Embora aqueles discípulos, e esse princípio eu sempre guardo para mim e acho impressionante como aqueles homens não estavam fazendo sabe, aquele trabalho, digamos assim, jornalístico, de pesquisa. O jornalista, quando ele está fazendo uma reportagem, ele está ali anotando, ele está ali fazendo vários fragmentos dos casos, das situações, e depois ele monta tudo e faz o seu artigo. Os discípulos não fizeram isso, pelo menos não consta nada, né? Mas a palavra estava dentro dele. Por que eles não fizeram? Porque a palavra estava dentro deles. E o que foi que fez com que eles lembrassem? Visto que eles foram escrever 40, 30 anos depois que Cristo foi assunto aos céus. É porque o Espírito, lembra da lei do Espírito da vida? Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho anunciado. Glória a Deus! Porque o Verbo vivo pregou a palavra de maneira mais contundente, de maneira mais profunda, de forma que os discípulos absorveram essa palavra em si e o Espírito Santo foi remoendo, digamos assim, isto dentro deles, de maneira que eles não esqueceram e eles escreveram e eles foram inspirados. Isto recebi do Senhor. É mais ou menos aquela mesma ideia de Paulo. Recebi do Senhor. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que inspirou. Né? Toda profecia é divinamente inspirada. Então foi Deus que inspirou pelo Espírito Santo, mas pela palavra que já foi pregada para eles. Que coisa maravilhosa, irmãos. É assim que deveria ser conosco. Nós podemos ler a Bíblia? Nós podemos decorar? Podemos ler 50, 100 vezes? Não tem problema. Mas ela precisa estar dentro do coração enquanto verdade absoluta. Esse é o ponto que eu considero assim um dos mais importantes, tá? Olha só. Sobre essa questão aqui, eu quero mostrar esse gráfico para vocês que também ele é muito interessante, tá, irmãos? Eu convido vocês a baixarem ele. Está dentro desses dois pontos que eu quero falar, que é esse ponto 2 e o ponto 3, que fala da justiça do reino de Deus, né? Então, olha só, como era antes do Evangelho? Como era a lei antes do Evangelho? Aí você tem aí coração e você tem
a representação, o ícone, né, das tábuas da lei. Muito bem. Antes do Evangelho, na lei, o verbo, eu estou falando de palavra, ele existia como uma realidade ainda futura, porque era uma simbologia, era um tipo que apontava para o antítipo, lá na frente. Então, claro que estava falando sim de uma externalidade, de algo exterior, né? Os corações, antes do Evangelho, os corações buscavam a lei de Deus dessa forma. Mas ainda assim era restrita, era explicada pelos sacerdotes, nem todos tinham a lei, certo? Nem todos tinham a lei, acesso à lei, tá? Como se tem hoje em relação à Bíblia, tá? Então, isso mostra que, de certa forma, segundo a Bíblia, o coração do homem ele é enganoso, né? E a lei operava mais na questão da intelectualidade, da religiosidade, fazia parte de um sistema legal. E esse sistema gerou toda essa observância religiosa, farisaica, que foi exatamente isso que Jesus encontrou na sua época, e ele foi enfático em relação a isso. Então, antes do Evangelho era assim. Era toda uma questão mais exterior, era mais uma questão de mostrar para as pessoas o que se tentava ser, mas não era. Por isso que Jesus foi muito enfático em relação aos fariseus, né? João também falava muito contra isso, chamava eles de raça de víboras, porque de fato eles nem sequer entrava no reino dos céus e nem sequer permitia que as outras pessoas entrassem no reino dos céus. Por quê? Por causa de uma observância equivocada da lei, né? Bom, depois do Evangelho, o que é que muda? Aquilo que nós estávamos falando em relação ao carimbo, ao caráter. Porque se antes era uma observância mais voltada para os preceitos e esquecendo da essência, agora no Evangelho não. No Evangelho, Jesus nos chama para uma interioridade. Jesus trata desse problema interno, porque esse é o maior problema de todos nós, é o problema interno, é o problema do mal interno que está na nossa carne. Então, depois do Evangelho, a lei agora escrita, ela está gravada no nosso coração. Por quem? Pelo Verbo, que é a palavra. Então, o Verbo agora é uma realidade presente, não é mais uma realidade futura como era na lei. Não é mais um tipo, agora é o antítipo, porque o Cordeiro já veio, o Cordeiro já morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora ele já assumiu aquela função que era do tipo, só para apresentá-lo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que Jesus faz isso, irmãos? Como é que Jesus nos limpa, nos purifica? De dentro para fora. Dentro dessa interioridade, tá? Então, eu também tenho pensado muito sobre isso, porque nós devemos trabalhar mais o nosso interior, a nossa vida interior. Então, Jesus veio colocar a lei, o Evangelho, dentro do coração do homem. Porque estando dentro do nosso coração, ele vai tomar parte de todos nós, de todo o nosso ser. E a tua vontade não é mais sua, é dele. Por isso que Paulo dizia, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu não vivo para fazer a minha vontade.
eu vivo para fazer a vontade daquele que está morando dentro de mim. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Então vamos lá para nós encerrarmos a justiça do reino de Deus. Quem é que é grande no reino de Deus, né? Grande no reino de Deus é os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores, dos que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos, né? Então, no ponto 2, ele fala que a justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento era baseada nesse binômio, né? Lei e obra, tá? Então, tinha a lei e tinha as obras dos homens, né? Que eles tinham que fazer. Mas isso também, conforme o nosso comentarista diz, gerou esse orgulho pessoal. Até hoje também é assim. Quem é legalista, quem se baseia em obras, geralmente tem aquela atitude farisaica. Pode até não falar explicitamente, mas nos seus atos ele está dizendo, eu não sou como esse outro aí, né? E interessante que foi aquele outro, o publicano, que orou, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele assumiu a sua condição e a Bíblia diz que Deus foi propício àquilo. O que é propiciar? É aceitar. Ele aceitou a condição daquele em detrimento do outro que se achava, de fato, alguém que podia entrar na presença de Deus porque ele cumpria todos os preceitos. Olha lá, né? Então, o comentarista fala sobre isso, o exemplo do jovem rico, que cumpria todas as ordenanças da lei, certo? E provavelmente achava que todo o seu sucesso era em decorrência daquilo que ele fazia, né? Do cumprimento da lei. Mas havia uma essência da lei que ele não cumpria, que está dentro daquilo que nós mostramos sobre aquilo que Jesus disse, resumiu toda a lei: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, ele está dizendo o seguinte, muito bem, você diz que ama a Deus, você diz que cumpre todo o mandamento de Deus, mas você precisa demonstrar isso na prática. E aquilo que está tomando conta do teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, se livre dele e dê aos pobres. Olha lá, irmãos. E aí o jovem saiu triste, né? Saiu triste. Então, é o caso também que nós falamos aqui do fariseu e do publicano, que se achava superior, né? Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, aquilo que temos falado aqui, ela é moral, porque, irmãos, se ela é interior, então ela precisa transformar o nosso ser, o nosso caráter. Olha, de novo, a questão do caráter, da marca, tá? A marca não é nossa, a marca é de Deus, o caráter é o caráter de Deus em nós, porque a nossa natureza, ela é essencialmente corrompida, mas Cristo veio mudar isso. É isso que nós precisamos entender, né? Não se trata daquela velha justiça interior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos deve ser superior ao dos escribas e fariseus. Irmão, por que essa justiça é superior? Porque ela vem de Deus. Ela não vem diretamente de atos praticados pela observância da lei que gerava orgulho do próprio homem. Tá bom? Meus queridos, o nosso tempo já foi. Eu quero agradecer aos irmãos por estarem nos ouvindo. Pedir a você que, se você puder, tá? Compartilhe esse vídeo. Faça comentários aí, tá bom? Se você até não concordar com alguma coisa, não tem problema, pode comentar. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, tá bom? Então,
Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos continuar neste mesmo propósito, em nome de Jesus. Amém.